não é apenas sobre o quanto você ganha, é sobre como você gerencia o que você ganha. Isso foi o que eu aprendi ao longo dos meus 15 anos de experiência no mercado. E não importa se você tem uma renda de 1.000 ou uma renda de 100 mil por mês, o que eu vou apresentar se aplica a você. Nesse vídeo eu vou revelar a regra 20-65-15 e como você pode aplicar ela e proteger seu patrimônio. Então vamos lá, direto ao ponto, vou colocar aqui e explicar cada um desses pontos. Então, o que significa o 20-65-15? São porcentagens. Então, quando você recebe seu salário, você vai separar 20% a princípio aqui para o seu futuro e eu vou mostrar em sequência o que seria o 65 e o 15. Então, você recebeu o seu salário, 20% vai ficar reservado aqui para o seu futuro. E o que significa isso daqui? A primeira coisa, eu vou dividir aqui em duas partes. A primeira coisa é o quê? É você reservar para você ter paz de espírito. E o que significa isso? Essa questão de reservar para o seu futuro é do livro, se você ainda não leu esse livro aqui, ó, é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É incrível, super simples para você entender, ele mostra o básico do básico, mas de uma forma, de uma história, então você consegue entender muito bem. E ele fala o que é o ponto muito importante, que é você se pagar primeiro, você reservar uma parte para você, no caso aqui, você reservar uma parte para o seu futuro. E o que a gente vai fazer? 20% a gente vai reservar para a paz de espírito, que é isso aqui, ó. O que é a paz de espírito? É você conseguir, todo o dinheiro que você ganha, você vai reservar essa parte que a gente chama de reserva de emergência. Para quê que você vai guardar para reserva de emergência? Se por algum motivo você, sei lá, você é um CLT e você perdeu o seu emprego, você precisa de um valor para se sustentar nesse período. Ou se você é um empresário e também, sei lá, o seu negócio está num período ruim, você não tem condições de pagar suas contas, você tem que ter a paz de espírito nesse momento para colocar a cabeça no lugar e não ter a pressão financeira por trás disso. Inclusive, se não me engano, foi em 2023 fizeram um estudo que ele fala justamente essa questão, que quando você está nesse momento de escassez, caso você não tenha aqui a reserva de emergência, você tem uma pressão psicológica muito grande e isso consome a sua energia. Então você acaba ficando mais cansado, isso vai drenando a sua energia e você entra numa espiral negativa. Então, essa paz de espírito, você ter essa reserva de emergência é justamente para isso. Então, detalhe, aqui na parte de reserva de emergência, não entra Netflix, não entra Premiere, não entra nada desse tipo de coisa. É simplesmente despesas básicas. Então, um exemplo aqui, se você tem um aluguel ou financiamento, você vai colocar esse valor. O valor que você gasta mensalmente no mercado, com transporte e serviços básicos, internet, caso seja o seu caso do seu trabalho. Entra aqui também água, energia, gás. Esses são os principais, né? Internet aqui, dependendo com o seu plano básico do celular, aí você consegue se virar nesse meio tempo. Você não precisa, por exemplo, da internet na sua casa. De novo, a ideia aqui é custo básico de vida, não é para você ter luxo, tá? Então, somando tudo isso aqui, vamos supor que deu 2.700. Se você é um CLT, você precisa de guardar esse valor por 6 meses. 2.700 por 6 daria 16.200. Então, caso CLT e caso seu custo de vida seja esse, você precisa de 16.200 guardado na reserva de emergência. Já se você for autônomo, você precisa de 12 meses. Então, esses 2.700 seria 32.400. Essa seria a sua reserva de emergência. E algo que muito importante, reserva de emergência não é para ganhar dividendos, não é para ficar rico com a reserva de emergência. É para estar lá em liquidez. Se você precisou, você retira. Ela é CDB com liquidez diária, é ali talvez um Tesouro Selic. Vê aí o que você acha mais fácil. É lá, deixar ela reservada, precisou, você pega. Simples assim, sem inventação de moda, beleza? Feita a reserva de emergência, a gente volta para o próximo ponto, que é o quê? Aqui sim é você começar a investir para o dinheiro trabalhar para você.
E aqui um ponto importante. Primeiro você monta a sua reserva de emergência para ter a sua paz de espírito. Você chegou naquele nível lá de 6 meses CLT ou 12 meses autônomo, você começa a guardar dinheiro para você, de novo pensando no futuro, certo? O dinheiro trabalhando para você, eu vou dar um exemplo que é o seguinte. Vou contar a história aqui do Mário e do José. Olha que coisa. O Mário começou a investir quando ele tinha 20 anos e ele foi aportando até os 30, R$ 200 por mês. Só isso. R$ 200 por mês, certo? Já o José, ele começou com 30, certo? E ele aplicou até os 65 os mesmos 200, certo? Aqui embaixo cortou, mas você entendeu. Dos 30 a 65, o José aplicou os mesmos 200. Olha que coisa, vou mostrar a projeção, o que acontece. De uma forma mais visual, eu comentei, ó, o Mário começou com 20 anos e foi aplicando 200 por mês até os 30. E aí dos 30 aos 65, ele deixou o dinheiro rendendo, ele não aplicou mais nada. Então daqui para frente, ó, é só rendimento. Aqui no caso eu estou considerando ó, um retorno real de 10%. Não estou considerando inflação para a gente simplificar aqui o exemplo, tá? E ao longo do tempo, ó, conforme o dinheiro dele foi crescendo, lá com 65 anos, ele teria acumulado mais de R$ 1 milhão. Já o José, olha o que acontece. Ele começou com 30 anos e aplicou 200 todos os meses até os 65 anos. E olha só, ele teria terminado com 682 mil. É uma diferença aí de mais ou menos uns 400 mil. E por que isso acontece? Aqui é o efeito do tempo. Esses 10 anos que ele começou, olha aqui, foi os 40 mil de diferença. Ó. Quando o José começou, o Mário já tinha 40 mil na frente. E esses 40 mil rendendo deu essa diferença relevante lá na época da aposentadoria. Então, o que é o segredo aqui? Não é o valor. São três componentes, né? É o tempo. Quanto mais tempo você investir, quanto maior o poder de aporte que você tiver, por exemplo, aqui o exemplo é com 200, mas se você conseguir colocar 500 mil, melhor ainda. E, obviamente, a rentabilidade que você vai ter. Aqui o nosso exemplo é 10%, não estou considerando a inflação, mas você entende que é um componente também da fórmula que são esses três, né? Então, assim, é isso. Quanto antes você começar, quanto mais você conseguir aportar e quanto mais você entender de investimentos, mais isso aqui vai ter efeito lá na sua aposentadoria no futuro. Maravilha. Então, entendemos aqui o que significa essa parte aqui dos 20%, que é você colocar 20% que você recebe no seu futuro. Lá no final eu vou dar um exemplo numérico para você entender melhor como encaixa isso aqui. Mas agora então, vamos para o próximo, que é o quê? É o 65%. Então, deixou lá separado 20% para o seu futuro, 65% agora vai para as despesas básicas, que são o quê? Aluguel, financiamento, alimentação, os serviços básicos como água, luz, transporte que você gasta, saúde e educação. E aqui é um ponto, sim, que muita gente peca. Porque o que acontece? Você provavelmente já ouviu falar sobre a corrida dos ratos. Se não ouviu falar, leia o livro do Pai Rico, Pai Pobre. O link, inclusive, está aqui na descrição do vídeo. E o que ele comenta lá? Olha que interessante. Por que geralmente as pessoas ficam na corrida dos ratos? E não importa se você ganha R$ 1.000, 50 mil, 100 mil. Isso aqui acontece em todos esses níveis. É o quê? Conforme você, ó, aqui embaixo é renda, então a sua renda vai aumentando ao longo aqui no eixo de baixo, e aqui são as despesas, certo? Então, conforme você vai ganhando mais, você vai gastando mais. Você começou ganhando 5 mil por mês, gastava 5 mil por mês. Você começou a ganhar 30 mil por mês, gastava 30 mil por mês. Isso é a corrida dos ratos. Você acaba não saindo do lugar. E aqui que é o problema.
Principalmente se você não tem a reserva de emergência, não tem paz de espírito, você não faz um valor ali para você ter uma aposentadoria no futuro, você vai ter problemas. Justamente isso aqui. Por mais que você receba muito, você está numa corrida dos ratos luxuosa, vamos dizer. Só que a conta ainda vai chegar. Então, qual que é a ideia aqui? É você continuar aumentando a sua receita, só que você ter um limite de gastos, que é justamente aqui que entra os 65%. Independente de quanto você ganha, você limita os seus gastos com despesas básicas em 65%. E vai reservar 20% para o seu futuro, fazendo reserva de emergência e fazendo ali o seu colchão para aposentadoria lá na frente. Você entendeu? Lógico que essas despesas aqui, elas vão aumentando, né, também ao longo do tempo por conta da inflação, mas aí essa conjuntura da coisa aqui a gente tem que fazer um planejamento, entender com calma como as coisas se encaixam. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal também explicando sobre isso, dá uma procurada lá depois. Eu vou deixar aqui no card também para você analisar outros vídeos que eu falo sobre isso. Então, beleza, entendido isso aqui, você guardando, você recebendo mais e separando as despesas básicas limitadas a 65%, você começa a pôr o pé fora da corrida dos ratos, certo? E aí você pensa assim, nossa, estou guardando para o futuro, estou limitando as minhas despesas, não estou aproveitando. É aí que entra os últimos 15%, que são o quê? É justamente os 15% do gasto sem culpa. É aqui que você vai gastar para diversão e realização. Então, assim, faz parte da vida isso. Você precisa disso. Aqui, inclusive, ó, o que significa isso? Você gastar esses 15% sem culpa, ele vai te deixar motivado, vai te deixar energizado. É justamente aí que você começa, quando você tem esse global da coisa e começa a entender, fica fácil você limitar suas despesas, fica fácil você guardar para o futuro, porque você, além disso, está aproveitando, só que de uma forma organizada, entendeu? Então, esses primeiros 20%, ó, é o seu futuro. E o restante aqui, de 80%, é o seu presente. Então, todo o dinheiro que você ganha, você vive no presente, mas você também guarda para o futuro. Eu gosto muito desse framework aqui, dessa organização, porque você, além de viver no presente, você também está reservando para o futuro. Porque eu que trabalho com isso faz muito tempo, isso acontece muito, de você, além de não ter nada reservado, se você não tem nada reservado no caso, você vai depender do INSS, ou então seu padrão de vida vai diminuir muito. Colocando aqui de novo aquele gráfico de receitas, ó. Se a sua receita está aqui hoje, ó, e a sua despesa está alta, quando você se aposentar, você não vai conseguir manter isso. Simples assim. Se você não tivesse programado e planejado de uma forma coerente. Então, vou dar um exemplo aqui, numérico, que agora você vai entender. Caso ainda não tenha entendido. Então, se você recebe 5 mil por mês, seja você empresário, seja você CLT, 20% de 5 mil, R$ 1.000 vão estar guardados lá para o seu futuro. Então, esses primeiros 1.000 vão separando para a reserva de emergência, juntou esse dinheiro, começa a acumular ele para o seu futuro, no caso, aposentadoria. Despesas básicas, se você recebe 5 mil, 3.250 vai ser reservado para as despesas básicas. E 750, ou seja, 15%, é para você gastar sem culpa. É para você ir no restaurante, é para você fazer uma viagem, é para você comprar algo, sei lá, você mulher comprar uma bolsa que você está sonhando com ela, está reservado para isso. Está dentro do seu planejamento e dessa forma você consegue organizar presente e futuro e ter lá uma tranquilidade financeira. E se esse vídeo foi útil para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e se quiser conversar comigo, manda uma mensagem lá no Instagram, @investimentoscomfoco, e já aproveita também e me segue lá. Um abraço e até o próximo vídeo.